Olá 2000, bom, vencemos mais uma semana, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar prosseguimento à nossa unidade temática 11, tá? Continuando a falar sobre invertebrados, hoje nós vamos falar sobre os anelídeos. Bom, o filo anélida, né, o nome deriva de uma palavra em latim que é anelos, que significa anel, né? Então o nome do grupo se deriva dessa característica, que é a presença de anéis. Esses anéis ocorrem tanto interno quanto externamente no corpo do animal. E esses anéis, eles geram uma homologia que a gente chama de homologia seriada, né? Isso está destacado lá na apostila de vocês. O que significa isso? Uma repetição de órgãos ao longo desses vários segmentos, tá? Esses animais são animais biodiversos, então eles habitam diversos ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos, tanto dulcícolas quanto marinhos. Eles podem ser detritívoros, como é o caso da minhoca, podem ser ectoparasitas, como é o caso da sanguessuga, ou então predadores ou filtradores, como é o caso dos poliquetas, tá? Esses animais têm um corpo cilíndrico e alongado também. Características gerais. Então, o corpo deles pode ser dividido em duas metades simétricas, né? São bilatérios. Apresentam 3 folhetos germinativos, ecto, meso e endoderme. Essa mesoderme reveste uma cavidade interna no corpo, que a gente chama de celoma, portanto eles são celomados, e o blastóporo vai originar a boca, né? Blastóporo é aquele orifício de comunicação entre o intestino primitivo e o exterior do corpo, né? Nós vimos isso lá no desenvolvimento embrionário. Outra característica é a presença de uma cutícula que vai revestir externamente o corpo desses animais. Essa cutícula é produzida pela própria epiderme e vai ter como funções evitar a perda de água, né? E ao mesmo tempo ela vai dar proteção. E chamando a atenção para a característica, né, principal, né, a grande novidade evolutiva, que é o corpo segmentado, né? Então eles apresentam metameria, o corpo é dividido em anéis ou metâmeros. Agora eu vou falar de maneira geral sobre os sistemas e depois a gente vai ver uma série de imagens e falar um pouquinho mais sobre eles. Então o sistema digestório é completo, então nós temos 2 aberturas, a boca e o ânus. O sistema circulatório é fechado, então o sangue, que na verdade é chamado de hemolinfa, vai sempre percorrer dentro de vasos sanguíneos. O sistema respiratório, né, a respiração, ou ela ocorre através de trocas gasosas que ocorrem por difusão na superfície corpórea, que é a respiração que a gente chama de cutânea, ou nas espécies aquáticas a gente vai ter respiração branquial. A excreção é feita por estruturas chamadas metanefrídeos e o sistema nervoso é do tipo ganglionar. A gente vai ter também a presença de cordões nervosos que vão percorrer ventralmente o corpo desses animais. Nessa imagem a gente consegue perceber a presença do celoma, tá? E vemos os 3 folhetos germinativos, né? Então a ectoderme, que é o folheto externo, vai originar a epiderme, que reveste externamente o animal. Essa camada intermediária aqui em vermelho corresponde à mesoderme, né? Que reveste o celoma. E internamente a gente tem em amarelo a endoderme, que está fazendo aqui o revestimento do trato digestivo. Classificação dos anelídeos. O principal critério de classificação é a presença de estruturas chamadas cerdas, né? São pequenos filamentos de quitina que vão permitir tanto a fixação quanto a natação nesses animais. Bom, então, primeira classe, que é a classe oligoqueta. Os oligoquetos, né, o nome significa poucas cerdas. Óligo significa, esse prefixo aqui significa poucos. Então, poucas cerdas, tá? Então, aqui o representante mais conhecido de vocês,
a minhoca. Aqui a gente consegue perceber a presença de uma estrutura chamada clitelo, que vai ter uma participação fundamental no processo de reprodução. Em sua grande maioria, os oligoquetos eles são terrestres, vão apresentar respiração cutânea, né, através da pele, são animais monóicos, ou seja, são hermafroditas, só que eles realizam a fertilização cruzada. Então, na verdade, eles vão trocar espermatozoides. Segunda classe, poli significa muitos, então são os poliquetas, apresentam muitas cerdas, né? Os poliquetas, eles são animais marinhos e, como exemplo, a gente tem a nereida e os tubícolas. Eles possuem essas estruturas, né, esses tufinhos de pelos que a gente chama de parapódios ou parápodes. Esses parapódios eles estão relacionados às trocas gasosas, à proteção, à locomoção e também vão permitir uma ancoragem do animal durante sua movimentação. Aqui a gente consegue também perceber uma cabeça, né, diferenciada. São animais que têm vida livre. As trocas gasosas ocorrem ou por brânquias ou mais raramente através da pele, né, respiração cutânea. Esses animais são animais dioicos, de sexos separados, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Eles vão formar uma larva, que é uma larva ciliada. A terceira e última classe é o grupo dos aquetas ou irudinhos, né? O nome vem de esse A, né? Esse prefixo A significa não, então eles não têm cerdas. O exemplo principal é a sanguessuga, né? Tá aí bem evidenciada na foto. Também tem a presença de clitelo, só que ele é menos evidente do que o clitelo presente nos oligoquetos. A maioria são de representantes dulcícolas, não possuem cerdas, né, nem parápodes, e apresentam duas ventosas que vão permitir tanto a fixação no corpo de um hospedeiro, já que eles podem ser ectoparasitas, mas também auxilia na locomoção. Bom, aqui a gente tem uma imagem mostrando uma série de estruturas, né, que seria a anatomia interna desses anelídeos, né? A gente consegue perceber vasos sanguíneos, o sistema digestório, as cerdas, a estrutura para eliminação discreta, que são os nefrídeos, né, os metanefrídeos. Aqui a cutícula, revestindo externamente o corpo do animal. Aqui a gente tem o clitelo, né, e algumas partes do sistema reprodutor. E aqui internamente estruturas também do sistema reprodutor, né, testículos e ovários, do sistema digestório, boca, faringe, além de outros. Essa imagem eu coloquei para mostrar a presença da cutícula, né, revestindo externamente o corpo do animal, e ela é produzida pela própria epiderme, que está mostrando aqui. Tá bom? O sistema digestório. Então, a digestão, nós já vimos que o sistema digestório é completo, né? A digestão é extracelular, tá? Então, eu já citei, no caso das sanguessugas, você vai ter as ventosas que vão auxiliar na fixação na pele dos hospedeiros. A gente consegue ver aqui as duas aberturas, a boca e o ânus, e vemos outros órgãos que fazem parte desse sistema digestório. Então, faringe, esôfago, papo, moela e o intestino. Tá? Então, o alimento ele entra pela boca, através de contrações de musculatura da faringe, ele passa para o esôfago e segue para o papo. No papo, esse alimento vai ficar armazenado durante algum tempo
e depois ele segue para a moela, onde ele vai ser triturado, tá? O intestino, ele vai servir tanto para o término, né, da digestão, quanto para a absorção de nutrientes, e os restos não digeridos vão ser eliminados através do ânus. Sistema excretor, né? Então a excreção é feita através de estruturas chamadas metanefrídeos, onde a gente vai ver a presença de duas aberturas, né? O nefróstoma, que se abre internamente, né, para dentro do corpo do animal, e o nefridióporo. Esses nefridióporos, eles vão permitir a eliminação dos excretas. Então a gente pode perceber que em cada anel a gente tem essas estruturas. Sistema nervoso é do tipo ganglionar. Nós temos, né, cordões nervosos que percorrem ventralmente o corpo desses animais, né? Esses gânglios, eles se encontram logo abaixo da faringe, e deles é que partem os dois cordões nervosos ventrais. O sistema circulatório é do tipo fechado, então o sangue, que a gente chama de hemolinfa, ele sempre vai circular dentro de vasos sanguíneos que são interligados. Temos também a presença de vasos com capacidade contrátil, que vai bombear esse sangue, que é a hemolinfa, tá? Existem pigmentos respiratórios, inclusive hemoglobina, que é o pigmento respiratório que a espécie humana apresenta, tá? Então aqui, ó, o vaso pulsátil, né, que funciona como se fosse um coração, e através de vasos esse sangue é levado até ao nível das células, né, e ocorrem as trocas pelos capilares sanguíneos. Sistema respiratório. Então, o sistema respiratório a gente pode ter tanto respiração por difusão através da superfície corporal, então as trocas por diferença de concentração, né, de gases pela superfície do corpo. Esse tipo de respiração a gente chama de respiração cutânea. As espécies aquáticas, elas vão ter brânquias que vão permitir essas trocas gasosas. Então a respiração pode ser cutânea ou branquial. Aqui um momento de intimidade entre as minhoquinhas, né? Eu falei para vocês que elas fazem fecundação cruzada, né, fertilização cruzada, ou seja, elas vão trocar espermatozoides. Então elas se posicionam, né, nessa posição invertida, vão trocar esses espermatozoides e depois elas vão se separar, né? O objetivo dessa posição é de permitir o encontro entre os poros genitais, para poder haver a troca de espermatozoides. Bom, depois, né, que elas se separam, o que vai acontecer? O clitelo, né, que é aquela estrutura que eu citei para vocês, que é de importância para a reprodução, ela vai produzir um casulo. Nesse casulo vão ficar os ovócitos, né? E esse casulo, ele vai deslizar, né, vai se deslocar em direção ao receptáculo seminal, e aí há um encontro com os espermatozoides e ocorre a fecundação. Esse casulo ele vai se destacar do corpo do animal, e depois de algum tempo saem pequenas minhoquinhas, ou seja, não tem passagem pelo estágio larval, então o desenvolvimento é direto. Aqui a gente tem uma imagem, né, um esquema mostrando o clitelo, e aqui uma foto desses casulos das minhocas. Bom, a última parte a gente vai falar sobre a importância ecológica, né? Desde pequenininha a gente escuta falar sobre, né, que as minhocas elas aumentam a fertilidade do solo, né? O que acontece? As minhocas elas cavam túneis, cavam galerias conforme elas se deslocam no solo. Isso permite uma maior aeração, ou seja, uma maior entrada de ar,
além de permitir uma maior quantidade de água nesse solo, tá? O humus da minhoca, o que seria? Restos parcialmente digeridos, né? As fezes da minhoca, digamos assim, que tem uma quantidade grande de substâncias nutritivas e podem ser utilizadas para a fertilização do solo, né? Então elas são importantes por acelerar o processo de reciclagem de nutrientes no solo. Elas são importantes, né, para manter essa fertilidade. Existem empresas que fazem a produção, né, e comercialização desse humus de minhoca, né, que são as fezes, e funciona como um fertilizante orgânico, tá? Então, como eu coloquei aqui no final, as minhocas são indicativos de saúde do solo, né? Quanto maior o número de minhocas, né, significa qualidade do solo. Então, um solo bom é solo que tem minhoca. Bom, chegamos ao final dessa aula e aí nós temos as atividades dessa semana. Então é importante que vocês façam a leitura do texto, tá? Que se encontra nas páginas 10 a 13. Depois vocês vão fazer as atividades que estão na página 13 a 14. Tem a hora de estudo, está na página 29, são as questões de 5 a 7, e o caderno de atividades da página 8 até a página 10, tá? Eu aguardo o envio para esse e-mail que está aí, né? Jaqueline Araújo, bio@gmail.com, até o dia 10/6, tá? Então, novamente, fiquem em casa, beijos, morrendo de saudade, tá? Vamos ter fé que isso tudo vai passar rapidinho. Então, um grande beijo e até breve.